40 anos depois, a SIC foi ver como vive Inocêncio Calabote e como é que ele convive com a memória pesada do campeonato de 1959. Inocêncio Calabote continua preso ao célebre Benfica CUF, uma partida que o tempo tornou interminável e que os puristas de hoje temem considerar o paradigma da corrupção do futebol em Portugal. O país mal conhece o rosto do árbitro desse longínquo jogo, mas nacionalizou-lhe o apelido. Calabote sempre recusou a defesa pública. Jurei que aquilo foi uma exceção. Como já expliquei, foi uma exceção. Porque eu tinha a coisa aí guardada muito sagrado e não mostrava a ninguém. Isto respeitando a bola. E o resto é na boca do povo. Não há ninguém que não me conheça. É desde que eu sou Viana do Castelo, ali Vila Real de Santo António. Quer dizer, o povo, ninguém pode tapar uma boca ao povo. O povo dirá o que quiser e entender a meu respeito. Isso é claro, eu não digo que se expõe ao público. A 70 mil pessoas, ou 50 mil, ou 60 mil, torna-se absolutamente uma pessoa conhecida. Quer dizer, eu posso conhecer 50 mil pessoas ou 70 mil pessoas de insultos, etc. Não posso. Em 1958-59, o campeonato decidiu-se pela diferença de golos. Em Torres Vedras, os jogadores do Futebol Clube do Porto esperavam sentados no campo pelo desfecho do Jogo da Luz. O Benfica goleava e punha em perigo o título dos Dragões. O árbitro garante ter cumprido a lei. Haja 50 mil ou 100 mil relógios, o que marca é o do árbitro. Haja 50 mil a dizer o contrário, o que marca é o do árbitro. E eu tenho que me regular absolutamente pelo meu. Eu digo o meu é no 3 horas. Calabote continua amante do jogo que lhe deu má fama e nega uma acusação antiga. Não é do Benfica? Eu? Não é do Benfica. O seu clube é lusitano. Eu estou a dizer que sou dos clubes de Évora que joguei no Lusitano, mas há procedimentos, já disse, ninguém está para o boca ao povo. Quer dizer, a ver, às vezes começa, quanto é que o Benfica pagou e etc, coisas assim. E às vezes, olha, eu tenho um armazém de insultos, ninguém os quer, dados e comprados também não os compram. E tenho um armazém de insultos. Cansado de tanto falatório, faz um pedido. Deixa-me lá descansado, estou aqui sozinho, ver a bola, mas está-me deixa dormir. Calabote fez uma exposição ao Ministro da Tutela, mas a Comissão Central de Árbitros considerou o gesto despropositado. Esta comissão não descortina na exposição acima referida matéria que possa constituir base para a revisão. Até porque, além do mais, a alusão ao facto do Sr. Calabote não haver sido subornado é despropositada e infeliz, porquanto, do respectivo processo, nada consta a tal respeito. Mas a memória não se apaga, resiste. Para desconforto de um homem que carrega há 4 décadas a mais pesada cruz do futebol português. Temos o privilégio de, nesta bancada, ter precisamente os 2 jornalistas que acompanharam para o jornal A Bola esses 2 jogos decisivos. Aurélio Márcio, você, se bem me recordo, estava em Torres Vedras e acompanhou o jogo Torriense Futebol Clube do Porto, um jogo sem sombra de pecado. Sem sombra de pecado, soubemos na altura que o jogo de Benfica começara minutos depois, e tenho uma história definitiva do Calabote para explicar no fim. O Porto ganhou naturalmente por 3-0, tinham sobretudo uma grande linha de ataque, ganhou por 3-0, e no final do jogo, na verdade, os jogadores do Porto sentaram-se no chão à espera que acabasse o jogo do Benfica, entre a esperança e a incerteza se seriam ou não campeões. Depois disso, o Inocêncio Calabote foi irradiado. Quero dizer que há cerca de ano e meio, 2 anos, tive um almoço com o Dr. José Coelho da Fonseca, que era um elemento do Belenenses. Foi um aluno brilhante, um dos alunos mais brilhantes dos pupilos do Exército, onde eu também estive. Ficámos amigos, muito embora a diferença de idade fosse muito grande. Ele arranjou-me até, quando eu acabei os meus cursos, o primeiro emprego. E nesse almoço, realizado no restaurante do Belenenses, com a presença e a testemunha do Dr. Oliveira Nascimento, também aluno dos pupilos, e muito amigo de Coelho da Fonseca, o Dr. Coelho da Fonseca explicou, sem que nós lhe perguntássemos, porque é que o Inocêncio Calabote tinha sido irradiado. E porquê? Vou contar. No final, na segunda ou terça-feira, o Dr. Coelho da Fonseca, presidente da Comissão Central de Árbitros, convocou Inocêncio Calabote e, quando ele chegou, perguntou-lhe
porque é que você começou o jogo 7 minutos mais tarde? Mas, Sr. Presidente, eu não comecei o jogo 7 minutos mais tarde, comecei à hora. Muito obrigado, pode-se ir embora. E foi irradiado. Foi irradiado. Alfredo Farinha, você esteve no Estádio da Luz assistindo a esse Benfica-CUF. Foi um jogo com sombra de pecado ou com pecado mesmo? Não, a minha opinião não. Por muito que isto possa surpreender as pessoas, eu já disse aqui perante estas câmaras que esse homem tem carregado na sua vida uma cruz que não merecia. Foi o ferrete de um homem que se vendeu. E eu não creio que seja verdade. Porque já disse aqui uma vez que nas minhas férias seguintes, fui a Évora de propósito à procura de elementos que me permitissem acusá-lo. Queria realmente acusá-lo se toda a gente dizia que o homem tinha. O homem nunca teve telefone, o homem nunca teve automóvel, o homem nunca teve nenhum sinal exterior de riqueza. Mas eu só quero dizer, ele começou efetivamente a coisa mais tarde do que nos outros sítios. Só que o relógio que marca é o dele. Ele ia para a entrada, ele tinha o relógio nas 15 horas. Eu não vejo este homem desde que ele fez o jogo. Só o vi 2 vezes. Uma vez no campo e agora ali um bocadinho para a televisão. Portanto, não tenho nenhumas relações com esse homem. Agora, ele pôs o relógio para as 3 horas. Ia à boca do túnel e apitava. E o Benfica não vinha. O que é que ele havia de fazer? Mandava a PIDE lá abaixo buscá-los, venham para cima. E voltava a insistir, e era a mesma coisa. E chamavam os diretores do Benfica, e era a mesma coisa. O que é que ele havia de fazer? Começou 7 ou 8 minutos mais tarde. Mas poderia ter dito depois que o jogo tinha começado às 15h07. Eu acho que os árbitros nessa altura eram muito senhores do seu nariz. O meu árbitro o meu relógio é que manda. E no meu relógio eram 3 horas. Isto não era só do Sr. Inocêncio Calabote, era de todos os outros. Quanto à irradiação dele, desculpe, meu querido Aurélio Márcio, mas não foi tão simples como isso. Até porque consta-me que ele tem, aliás, isto tudo parte do Gameiro Pereira, não é de mais ninguém. O Gameiro Pereira, que a maior parte dos senhores não conheceram, era o presidente como é que chama, com o presidente da Comissão Central de Árbitros. E tinha com ele uma larga pendência. Tinha com ele uma pendência de há muitos anos, de há muito tempo, não é? Portanto, isso aí há pelo meio questões pessoais que eu não domino bem, nunca meti abertamente nisso, mas em minha opinião esse homem foi mal castigado, foi injustamente punido. Todos nós, os homens do futebol português, o castigámos e o lançámos às feras, e este homem vai para o outro lado qualquer dia, como nós iremos todos, mas deve partir com uma grande mágoa, porque eu não o conheço, repito, nunca mais falei com ele, mas eu no lugar dele nunca mais teria sentido um minuto de alegria na vida, e não sei o que é que se passa com ele. Nos extremos da bancada um portista, um sportinguista, e seguramente como portistas e como sportinguistas foram também carregando, noutra perspectiva, com este nome, Inocêncio Calabote, para agitarem dentro dos benfiquistas, e têm-no feito ao longo destes anos. António Taveira, acha que houve mesmo uma compra do árbitro ou uma venda do árbitro? Eu tenho um bocado de dificuldade, eu tinha 5 anos de idade e, portanto, nessa ocasião, o meu critério de avaliação... A história dos clubes e do futebol é absorvida quase com o leite materno. Não é? Eu já lá vou. E obviamente que, digamos, não tenho capacidade pessoal para ajuizar a situação, tenho capacidade para ajuizar no ambiente cultural desportivo onde cresci, que era o ambiente do Futebol Clube Porto, naturalmente, com o Inocêncio Calabote é um prescrito, que tentou tirar um campeonato ao Futebol Clube Porto, como na ocasião eles eram muito poucos. Isto para mim realmente teve alguma importância da minha formação pessoal, manifestamente. Agora, de facto, digamos, a peça que a SIC apresentou é igual a outros relatos noutros órgãos de comunicação, desportivos nomeadamente, que eu já ouvi. Já vamos ouvir a Inocêncio Calabote aqui. E, portanto, naturalmente, eu tenho dificuldade em acreditar que haja tantas coincidências, todas a ocorrer ao mesmo tempo da mesma maneira. Não é que elas não possam ocorrer probabilisticamente, mas não é frequente. E, portanto, substituições de guarda-redes, 7 golos, não sei o quê, o jogo começar atrasado, faz-me lembrar uma série de encadeamento de coincidências que não é muito frequente. E, agora, uma outra questão que é importante é que, se aplicarmos este critério, digamos, de tolerância relativamente a estas coincidências, bom, então nos últimos tempos, no futebol português nunca tínhamos discutido arbitragem, porque também houve algumas coincidências que não teriam sido casos. Portanto, ou somos coerentes de um lado ou somos coerentes do outro, na minha perspectiva. Eduardo Barroso, o que é que Inocêncio Calabote representa para a sua cultura sportinguista? Não, eu de facto estou como o António Taveira. Eu cresci a ouvir dizer, não é, porque sou um homem interessado por futebol desde pequenino, e como disse aqui o Sr. Alfredo Farinha, eu ouvia dizer que o Inocêncio Calabote era o paradigma da corrupção e que era o paradigma, portanto, acho que a ser injusto isto é muito complicado. Não tenho mais nada a dizer, for-me referido pela minha cultura
a cultura futebolística que eu fui absorvendo quando era criança, de que passou-se no Estádio da Luz uma coisa terrível, que foi prolongar-se um jogo para ver se o Benfica ganhava ao Porto. Eu só penso é que isto hoje era pensável se isso pudesse passar hoje. Eu acho que isto... Só uma parte que pode ser. Portanto, não... Já vou ao Rui Cartachana, que Não há tenho parte, vídeo. Vitor Serpa pode fazer também, se é injusto, mas eu não queria prolongar demasiado este como diz aqui o Sr. Alfredo Farinha, pois, se é injusto, é tanto mais injusto quando pessoas tão crianças como eu fomos educados a pensar que ele era de facto, eu fartei-me de insultar árbitros em Alvalade, chamando-lhes calabote. Não é? Exatamente. Depois mudei para malato por razões pessoais, não é? Mas durante muito tempo chamava-lhes calabote, portanto, calabote era um insulto terrível e tal. Coitado do calabote, se calhar não teve culpa nenhuma. Não sei. António Pedro Vasconcelos. Sim, Alfredo Farinha. É só. Desculpa. Só dizer uma coisa. Não, é que o que me parece, sobretudo, é que tudo indica que, de facto, o homem está inocente. Porque se ele realmente se deixou corromper, o mínimo que se pode dizer é que ele foi duplamente incompetente. Primeiro, por estar na miséria, portanto, vendeu-se por pouco. Em segundo lugar, levava o trabalho até ao fim, não teria sido difícil, já que marcou 3 penaltis, arranjar mais um penalti para o Benfica. Além disso, a substituição do guarda-redes, ao que parece, foi em desfavor do Benfica. Portanto, tudo isso parece-me, de facto, uma cabala, e se é verdade, é absolutamente dramático, humanamente, e que ainda por cima ele tenha ficado com o símbolo, ainda por cima ele tem um nome infeliz, porque Inocêncio Calabote, eu lembro-me Inocente e Calabouço, quer dizer, acho que há aqui, de facto, uma infelicidade, tudo indica, por os indícios, evidentemente, eu também era um miúdo, mas tudo indica que, de facto, terá sido um caso de grande injustiça. Era um motivo É só para um esclarecimento. O guarda-redes Gama sai porque o João Aranha, que estava atrás dele, vê que o guarda-redes está tão perturbado com os golos que sofre, que o manda sair e manda entrar o José Maria, que fez uma das melhores exibições da sua vida. É uma pessoa que eu conheço desde garoto, ainda ontem estive com ele, anteontem. Esta é a primeira observação. A segunda é que, provavelmente, o Calabote não sabia ainda nesse tempo que se desse a sua palavra de honra, ninguém o demitia. David, só para dizer uma coisinha, dá a impressão que o Inocêncio Calabote estava na baliza, não é? Vitor Serpa, comparando esses tempos aos de hoje, há elementos tão graves, ou presumivelmente tão graves, como aquele episódio que envolveu o Inocêncio Calabote? Eu penso, de uma maneira geral, que o futebol hoje é todo ele muito mais profissional. Penso também que é todo muito mais mediatizado e penso que se torna bastante mais difícil, por exemplo, nos tempos de hoje, ocorrer algo de parecido. Por exemplo, eu penso que todos os jornais e televisões e, naturalmente, as rádios levariam até ao fim inquéritos e procurariam prolongar por mais tempo possível, tentar saber e tentar perceber por que razão o jogo tinha começado, pelo menos com 7 minutos de atraso. Agora, o Porto Sporting começou com 7 minutos de atraso. Este último Porto Sporting com 7 minutos de atraso. Sim, mas, quer dizer, não é um jogo... Não há jogos em paralelo, não havia jogos em paralelo. Exato, estamos perante um jogo que decide definitivamente um campeonato. E é evidentemente que penso que situações dessas são difíceis naturalmente de se repetir hoje. Rui Cartachana, e a sua opinião? A minha opinião sobre isto, há bocado fez uma observação qualquer a um discurso que estava a ser feito ali daquele lado. Pois, eu penso que de facto o Inocêncio Calabote é vítima, precisou-se de mitificar a corrupção e o episódio que ele interpretou serviu para isso, porque hoje passam-se, se fôssemos a irradiar hoje, a pena de irradiação foi varrida dos regulamentos portugueses, como sabe. Não há. Hoje não há irradiação, ao contrário que muita gente julga. Não há irradiação. Mas se fôssemos a irradiar árbitros por pecados destes, se calhar não havia a comissão da Liga não tinha árbitros para nomear todas as semanas. Metade deles estavam irradiados.